Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, né? Mas antes eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, que está aí comigo desde o início, os inscritos e as inscritas, né? Muito obrigado aí por se inscrever, por assistir os vídeos, comentar, né? Sejam todos bem-vindos. E você, meus queridos, que está chegando agora, muito obrigado aí, estou muito feliz por todos vocês que estão aí juntos, né, que estão levando essa palavra de Deus ao conhecimento agora, à luz da graça, a mais pessoas, né? Muito obrigado, estou muito feliz com todos. Sejam todos bem-vindos, os inscritos e as inscritas, sintam-se todos abraçados por mim. Meus queridos, o vídeo de hoje eu quero falar, né, de uma questão que hoje, né, há muitos anos, mas a gente tem aí uns irmãos aí adventistas, né, que quando encontra com a gente o assunto que vem é da Bíblia e logo eles começam a falar que tem que guardar o sábado, porque Deus descansou no sábado e Deus mandou o homem descansar no sábado. Então, quando a gente vamos ver na Bíblia, que vamos fazer a comparação, a gente vê que realmente estão errados, né? Mas para a gente ter um conhecimento melhor, temos que estudar. Temos que mostrar na Bíblia que Deus não mandou as outras nações guardar o sábado. O sábado Deus estabeleceu mesmo para os descendentes de Abraão, ou seja, para os hebreus. Então, Deus, quando resolve tirar eles ali que estavam escravizados ali no Egito, Deus vem ali a face e passa para Moisés as ordenanças, as leis, e nessas leis, Deus inclui o sábado. Vamos estudar para a gente ver se realmente eles estão com a razão, né? Porque sempre que a gente encontra um adventista, eles falam, olha, vocês não guardam o sábado é bíblico. Sim, é bíblico mesmo, tem razão nesse ponto. Mas o sábado não foi para outras nações. Então vamos estudar para a gente entender melhor. Ele diz assim, lá em Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 2, ou seja, do versículo 1 até o versículo 3, lá está escrito, Deus mandou descansar. Vamos ver para a gente, vamos dar uma analisada para a gente ver se realmente é isso mesmo. Versículo de número 1 de Gênesis, capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Abençoou Deus e santificou o dia 7º, porque nele descansou de toda a sua obra que criaram e fizeram. Então, aqui fala que Deus descansou. Analisando todo o capítulo aí de versículo em versículo, você não vai ver Deus mandando ninguém descansar. A palavra diz que Deus concluiu o seu trabalho, né, da criação no sábado. Deus descansou de todo o seu trabalho. É no sentido de terminou, está feito, não vou fazer mais. Até porque Deus não cansa, meus queridos, né? Deus não cansa. Deus não usou ali as mãos, Deus não trabalhou braçal para fazer, para criar. Não, Ele fez pela palavra, né? Se você estudar e ver direitinho, você vai ver que Deus fez pela palavra. Agora, a única coisa que Deus fez usando a sua mão foi o homem, né? A criação do homem. A palavra diz que Deus colocou a mão na massa mesmo para criar o homem. Mas aqui o sentido não é porque Deus estava cansado, é porque Deus terminou de fazer e depois Deus não ia voltar refazendo o que ele já tinha feito. Então é nesse sentido. Deuteronômio, capítulo número 5, do versículo 1 até o 4, aqui Deus já começa, né, a dar os preceitos, as ordenanças a Moisés para resgatar esses hebreus do Egito. Deus precisava tirar eles de lá, eles estavam sendo escravizados. E aqui Deus chamou Moisés, e Deus deu as ordenanças, e Moisés chama o povo,
e vai instruir ali, passar as ordenanças de Deus ao povo. E nessas ordenanças, Deus dá o sábado a eles. Quem é esse povo? Os descendentes de Abraão, os chamados hebreus, muitas vezes também os filhos de Israel, por causa que o nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel, para dar nome ao país de Israel. Deuteronômio 5, do versículo 1 até o 4, está escrito assim: chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que lhes vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em cumprir. Então Moisés chama o povo e fala: eu vou passar aqui para vocês os preceitos, que Deus passou, as ordenanças, vocês têm que cuidar e cumprir. Não pode descumprir, tem que ser cumprido o que eu estou passando para vocês. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Aqui agora a gente vai falar que Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos, a face, o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Então ele fala: olha, Deus fez um pacto conosco, nós temos que cumprir. Esse pacto não foi feito com nossos pais, ele está referindo Abraão, Isaac e Jacó e os 12 patriarcas, porque aqui eles são descendentes, E Deus fez esse pacto com eles para tirar eles ali do Egito, onde que eles já estavam sendo escravos, onde que eles eram escravizados. Ali eles já estavam há 430 anos, Ali, então, com esse tempo que eles ficaram ali, já não tinha mais 12 patriarcas, já não tinha mais Jacó, então eram os descendentes mesmo. E aqui Moisés fala que Deus fez o pacto com eles face a face no Monte Horebe. Então, eles tinham que observar e cumprir. Vamos dar continuidade em Números capítulo 15, do versículo 32 ao 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. Olha aí, eles observavam, eles cuidavam ali, fiscalizavam para que não transgredisse o sábado. E aqui eles encontraram um homem deles ali apanhando lenha. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Então, quando eles encontraram, eles prenderam esse homem que estava pegando lenha, que no entendimento deles estava transgredindo o sábado, e estava, porque o sábado Deus tinha dado a eles para descansar, então não podia ser transgredido. Só que quando eles trouxeram esse homem até Moisés prendeu ele porque também não tinha uma ordenança, uma lei para a punição dessa transgressão. Então, veja, vamos dar continuidade, 34. E meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado que se ali lhe devia fazer. Então eles prenderam o homem porque não tinha uma declaração de Deus ali falando o que fazer com aquele transgressor, com aquele que estava descumprindo as leis, a ordenança. E aqui esse homem estava descumprindo a guarda do sábado. 35. Então disse o Senhor a Moisés: certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então aqui Deus dá a sentença: olha, Moisés, esse homem tem que ser morto, esse homem tem que ser apedrejado fora da congregação. Agora os adventistas que transgridem os sábados, porque eles não guardam todos os sábados, porque eles não têm o pacto da circuncisão, e também Deus não deu a eles essas leis. Então, eu nunca vi dizer que foi apedrejado um adventista que transgredia as leis. Entende? Que
Se o povo daquela época eles não cumpriam, imagina o povo de hoje, né? Que descumpre as leis. Eu nunca vi ninguém sendo apredejado por descumprir a guarda do sábado, né? Até aí dá para entender que está fora do contexto bíblico a guarda do sábado pelos estrangeiros, que não faz parte do povo de Israel, como faz os nossos irmãos adventistas brasileiros nos dias de hoje. Continuando, versículo 36. Levaram-no, pois, para fora do arraial e o apredejaram, de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, quando Deus fala, olha, tem que ser morto, todo o povo leva ali aquele homem para fora e mata mesmo, apedrejado. É uma lei de Deus, tem que ser cumprida, não pode descumprir. E aqui esse homem transgrediu, e aqui foi feita a justiça, né? Aqui Deus fez, né, ali a justiça com esse homem. E a partir dali, o sábado, para a pessoa viver, tinha que guardar o sábado. Mas quem eram essas pessoas? Os hebreus. Vamos dar continuidade no estudo para nós entender mais. Agora em Êxodo, capítulo 35, do versículo 1 até o 3. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que os cumprisse. Aqui agora é depois da ordem de Deus que se descumprisse tinha que ser morto. Agora Moisés vai falar do sábado. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Mas aqui você vê que Moisés chama os filhos de Israel e fala que Deus disse que 6 dias trabalhasse, né? E o 7º dia eles não trabalhassem. E quem descumprisse, aqui agora já tem a ordem de apredrejar, de matar. Então aquele que descumprir é morto. Mas os filhos de Israel, meus queridos, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, nós vamos entender melhor para quem foi dado. E quando chega no estrangeiro, você vai ver que muda, a palavra muda. Entende? Continuando aqui, Êxodo 35, agora o versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então eles tinham que guardar mesmo, porque a lei do sábado foi acrescentado mesmo nos 10 mandamentos, mas para os hebreus, descendentes de Abraão, libertos do cativeiro do Egito. Levítico 25, Moisés, daqui Levítico 25, versículo 1 ao 4. Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. Quando eles entrassem na terra que Deus deu ali em Canaã, né, que hoje é Israel, esses descendentes, eles tinham que guardar um sábado ao Senhor quando eles tivessem entrado na terra. Mas que sábado era esse? Vamos ver. 6 anos semelharás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor nosso. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, eu nunca vi dizer que um adventista trabalha numa empresa aí, na sua empresa, se ela funciona 6 anos, descansa 1 ano. Ou na sua fazenda, se a sua fazenda produzir 6 anos, eles tiram 1 ano de descanso, como Deus disse a eles. Então eles são transgressores dos sábados, os adventistas, porque eu não devo dizer que um adventista brasileiro feche sua empresa 1 ano, porque aqui está falando da terra, mas é porque na época eles cultivavam a terra, a renda deles era tirada da terra. Então eles tinham que trabalhar 6 anos na terra e dar 1 ano sabático à terra, 1 ano de descanso.
aqui no Brasil, eu nunca vi um adventista falar. Então, se for cumprir como está ensinando aqui a Bíblia, eles estão transgredindo a lei. É preciso tirar do arraial onde eles habitam e ser apedrejado, como diz Deus, né, no capítulo anterior que a gente estudou. Então, eu costumo falar para eles, né, quando a gente se encontra aí, que vamos conversar, eu falo, tá errado, meus queridos. Por quê? Eu falo que a Bíblia está ensinando diferente. Entende? Porque assim, não adianta a pessoa falar do que acha, do que pensa. Não, tem que falar o que está na Bíblia. E entender quem é você no contexto bíblico. Você é um hebreu, é um judeu, você está vivendo em qual época? Você está vivendo antes a cruz ou depois da cruz? Entende? Você está vivendo antes de Jesus vir, que esses caras eles estavam vivendo antes de Jesus vir em Israel, né? Por isso que eles estavam vivendo as leis. Ou se você está vivendo depois que Jesus veio e cumpriu o seu papel aqui na terra. E quem é você? É um hebreu ou você é um estrangeiro? Então, essas coisas é preciso você entender como você se encaixa nos ensinamentos bíblicos. Agora vamos ver aqui em Êxodo 16. O que está escrito? Êxodo 16, do versículo 26 a 31. Está escrito assim: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Aqui está falando do maná no deserto, do contexto. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja bem, eles saíram para colher o maná ali no sábado e não podia. Então Deus chama Moisés. Só que Deus estava vigilante o tempo todo. Até quando, Moisés, vai recusar de guardar minhas leis? 29. Vede visto que o Senhor vos deu o sábado, para quem Deus deu. Vede visto que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Então, Deus deu sábado a eles, os hebreus. Deus deu maná também a eles, mas só que eles não podiam colher no sábado. E Deus estava vigilante. Deus chama Moisés para cobrar, que Deus cobrava do seu líder. Deus não cobrava de todo o povo. Deus cobrava do seu líder, e seu líder cobrava do povo hebreu, judeu, né? Versículo 30. Assim repousou o povo no 7º dia. Então aqui nós estamos falando dos descendentes de Israel. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná, era como semente de coentro, era branco e tinha sabor de bolo de mel. Então aqui eu concluí e nós continuamos o estudo, e o estudo só fala nos filhos de Israel, que era para guardar o sábado. Só fala nos descendentes de Abraão, que era para guardar o sábado. Até aqui a gente não vê falando de outras pessoas, estrangeiro, que era para guardar o sábado. Meus queridos, vamos agora ver em Êxodo 20. O nosso entendimento que eles falam que está nos 10 mandamentos. Vamos ver em Êxodo 20. Vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 11. Já dá para a gente entender. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então só por aqui já dá para entender com quem Deus estava falando. Deus estava falando com eles, com os escravos hebreus, com os descendentes. Deus não estava falando com um brasileiro, um estrangeiro a esse povo. Não, Deus estava falando com eles. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora ele diz assim, no versículo 3 em diante: Não terás outros deuses diante de mim, porque Deus sabia que no Egito era cheio de Deus. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma
do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está falando com eles, com os hebreus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocentes aqueles que tomar o seu nome em vão. Agora ele vai lembrar do sábado. Lembra no versículo 8, lembra-te do dia do sábado, para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Agora ele vai citar as pessoas. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Veja bem que nem o animal deles não podia fazer nada no sábado. Até o animal não podia. Até aqui você viu que não tem, até o animal tem uma vírgula aqui, não tem nenhuma pessoa que não seja os descendentes de Abraão. Nem o estrangeiro, agora aqui vem o estrangeiro, depois do animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, o estrangeiro para guardar o sábado, qualquer pessoa que não fosse descendente dessa nação hebreu, dessa nação dos hebreus, de Abraão, que estava lá escravizado, para quem Deus deu as leis ali face a face a eles, Deus incluiu o sábado. Para guardar o sábado, tinha que estar habitando, morando dentro da casa de um hebreu. Caso contrário, não tinha, Deus não manda, não tinha lei dessas pessoas guardar o sábado. Estrangeiro nenhum. Veja que o nome do estrangeiro aparece depois do nome do animal deles, né? Continuando, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, meus queridos, a gente está estudando, estamos vendo aqui no estudo que não precisa guardar sábado. Nunca precisou um estrangeiro guardar o sábado como se fosse um escravo no Egito. Entende? Que Deus liberta. A palavra de Deus é bem clara. Agora vem aí os nossos irmãos adventistas e falam, não, Deus mandou, é bíblico, está na Bíblia. Sim, é bíblico, está na Bíblia mesmo, mas está para a nação de Israel. Aquela nação que Deus teve dó deles ali como escravo, e Deus resgata eles, e Deus dá agora as leis para que eles cumprissem, e não para as outras nações. Entende? Então, por isso que eu disse que a gente tem que saber quem somos e que época estamos vivendo no contexto bíblico. Agora aqui, vamos ver aqui o descendente deles bem na frente, já falando para outras gerações dos hebreus, não aquela que foi tirada do Egito, porque aqui em outra época, em outro tempo. O profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 19 até o 22, está escrito assim: assim me disse o Senhor, vai, Jeremias falando, assim me disse o Senhor, vai e põe-te na porta de Benjamim, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual sai, como também em todas as portas de Jerusalém. 20, e diz-lhes, ouve a palavra de Deus, do nosso Senhor, vós reis de Judá, e toda Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. E Deus manda ele lá, Jeremias ir lá e dá a palavra para eles. Aqui a gente vê que, pelo que está escrito, a gente vê que ele falou em voz alta. Assim diz o Senhor, guardai-vos o sábado, vós mesmos, e não entrais com cargas no dia do sábado, nem os introduzais
pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum, antes santificai no dia de sábado, como eu ordenei os vossos pais. Veja bem, ele lembra eles que Deus tinha ordenado o sábado e não fazesse nada, porque aqui, de acordo aqueles mais velhos iam morrendo, né, de acordo, as coisas iam mudando, e eles iam esquecendo, eles não continuavam ali guardando o sábado, e Deus vendo isso, Deus manda o profeta ir lá e lembrar eles, né, da guarda do sábado. Agora, Deus, em outra época, Ezequiel também, Ezequiel 20, né, capítulo 20, do versículo 9 até o 13, Deus manda Ezequiel lá também falar. Ezequiel fez o que Deus mandou. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, e a cujos olhos eu me dei a conhecer, e eles tirando-os da terra do Egito. Então Deus deu a conhecer, aqui Deus joga na cara deles, de novo, através do profeta, que ele estava lá no Egito. Deus fez a conhecer eles, né? Ali Deus aparece a eles e tira eles de lá, e o que Deus fez foi por amor do nome de Deus, né? Eles quem aqui? Os hebreus. Assim eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto e dei-lhes os meus estatutos. Deus leva ele lá no deserto e lá Deus dá o estatuto a eles. Lhe mostreis as minhas ordenanças pelas quais o homem viverá se as cumprir. Então, aqui, se o homem transgredisse, ele era morto, como a gente leu lá no começo, ele era apedrejado até a morte fora do arraial. E aqui Deus está lembrando eles que se eles não cumprissem, eles iam morrer por a lei, né? Porque a lei condenava e ia ser apedrejado. Demais lhes dei também os meus sábados. Olha aí, para quem Deus deu sábado? Para eles. Deus deu sábados para eles, né? Demais lhe dei também os meus sábados, para os servir de sinal entre mim e eles, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá se as cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramarei sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Meus queridos, aqui está bem claro, Deus está falando de forma bem clara, qualquer um entende que Deus deu para eles, né? Eles quem? Os descendentes de Abraão, e não as outras nações da terra, que foi chamado de estrangeiro lá no Êxodo 20, né? No Êxodo 20. Então, meus queridos, é complicado a gente ver os nossos irmãos aí, adventistas, guardando o sábado, é bíblico, está na Bíblia, mas está para quem? Está na Bíblia para quem? Está na Bíblia para aqueles hebreus que foi tirado do Egito, tirado da casa da escravidão, né? Que eles eram servos ali, e ali Deus deu também as leis. Se eles não cumprissem, era apedrejado até a morte. Mas isso foi antes da cruz. Depois da cruz, Deus trouxe a graça. Agora vamos estudar aqui em Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 até o 14, para nós ver o apóstolo Paulo o que diz ele. Começando no versículo 10, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para os fazer. Então, aqui a gente já vê que os adventistas não estão fazendo tudo o que diz a lei. Eles já estão errados porque a lei não era para eles. E também aqui, se eles não fazerem tudo, se eles querem ver por lei e não fazer tudo o que está escrito na lei, estão malditos, estão debaixo de maldição. É evidente pela lei, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 12. Ora, a lei não é da fé,
Mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, quem quer viver por a lei, tem que guardar toda a lei, não pode transgredir nada do que a lei diz. Versículo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo tomou, né, fez maldição, tirou esse peso dos hebreus lá. E o apóstolo Paulo diz: Cristo fez maldito por nós. Então todos aqueles que vivem debaixo da lei hoje estão debaixo de maldição, diz a Bíblia, não é o que estou dizendo. Versículo 14: para que os gentios, agora entre nós, que é os estrangeiros, para que, o apóstolo Paulo fala, para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então, meus queridos, está bem claro que Deus não deu lei de sábado para os gentios. Lá fala estrangeiro, mas são a mesma palavra, é as mesmas pessoas. Os gentios nunca teve lei dada por Deus para eles. Então a gente vê que os adventistas, eles estão fazendo, segundo a Bíblia, errado. E nós que temos conhecimento, que estudamos, temos que orientar as pessoas, que tem muitas pessoas que estão lá, né, aprisionado a eles, seguindo o que eles mandam fazer e cumprir, mas muitas vezes não estudam a Bíblia de maneira correta, eles estudam o que eles mandam estudar, o que seus líderes ali mandam estudar. Então, aqui ficou bem claro que o gentio foi alcançado pela graça e pela fé em Abraão, e não por lei, né? E não por obras de lei. Agora, mas que dia que eu vou descansar? Porque Deus, não, você descansa, meus queridos, qualquer dia, trabalha qualquer dia, dependendo com as suas condições, né? Se você tem que trabalhar o sábado, você trabalha. Se você precisa descansar o sábado, você descansa. Então, que todos os dias foi criado por Deus. Se Deus é santo, todos os dias são santos. A guarda do domingo, que a Igreja Católica aderiu como dia de descanso, porque os hebreus, eles tinham o sábado. Mas e os gentios católicos? Foi Constantino, né, o imperador, em 7 de março de 321, que o imperador Constantino, ele estabeleceu a guarda do domingo e proclamou, né, um objetivo de organizar o calendário semanal do Deus Sol, a divindade ali do império. Então aí a igreja pega, né, essa ordem ali de Constantino, a Igreja Católica, e traz